Última aula desse livro aqui. Não sei se você leu todo o livro. Se não leu, leia. Capítulo 19 e 20. E eu quero que você abra a sua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Lucas 7, 36. Lucas 7, verso 36 em diante. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. O tema que eu daria essa aula é: como é um cristão cheio de graça. No início do livro, Filipe Yancey pergunta por que a igreja às vezes não demonstra tanta graça, não demonstra a graça de Deus. E a questão dele no final é: como é a vida, como é um cristão cheio da graça de Deus? Como é que ele vive, qual o testemunho que ele dá, qual é a maneira? Nós vimos semana passada que muitas vezes a igreja esquece de dar o testemunho da graça e busca o poder político, o poder econômico, o poder do Estado, e aí ela vai perdendo o seu poder de influenciar, de transformar esse mundo mediante a graça de Deus. Então, como é um cristão cheio de graça? Talvez a melhor maneira da gente entender a vida de uma pessoa cheia da graça é esse texto que eu li aqui agora. Quando alguém fazia um jantar, uma festa, um banquete e convidava alguém, naquele tempo, o anfitrião, dependendo da pessoa que ele convidava, se ele convidava é porque era uma pessoa que ele gostava, que era importante.
Então, quando a pessoa chegava, vinha o servo da casa com uma bacia com água para lavar os pés do convidado. Então, colocava a bacia ali, o servo vinha e lavava os pés, porque naquele tempo, poeira, aquela chinela, então eles lavavam os pés. Até porque as mesas daquele tempo não eram como a nossa, que você senta numa cadeira e tal. O pessoal sentava no chão e ficava reclinado. Assim que eram as mesas, o banquete naquele tempo. E os pés ficavam para trás, certo? Não fica para frente. Então, como é que a mulher lavava os pés de Jesus debaixo da mesa? Porque no nosso estilo é assim, mas naquele tempo era assim, ela sentava de lado e os pés ficavam para trás. Então, quando você convidava alguém, o convidado chegou, já vinha a bacia com água lavar. O anfitrião, por educação, cortesia, como mandava a etiqueta da época, ele deveria receber o seu convidado dando um beijo de boas-vindas, de recepção, dizendo que você considerava o seu convidado uma pessoa importante, uma pessoa querida. Era assim que procedia-se a boa educação da época. E depois de beijar, você vinha com óleo, com perfume, e perfumava o cabelo da pessoa, dizendo: você é muito estimado, é muito querido, você é muito importante para nós dessa família. A pessoa era ungida a sua cabeça com aquele perfume. Simão, o fariseu, convidou Jesus para um jantar. Ao chegar, ninguém foi lavar os pés de Jesus. Simão não deu um beijo em Jesus. Simão não ungiu a cabeça de Jesus. O que Simão estava querendo mostrar? Que Jesus não era muito importante, que Jesus não tinha essa bola toda, e mais, Simão estava querendo humilhar Jesus publicamente, porque era uma afronta, era uma desonra, era uma falta de respeito você convidar alguém e não receber de maneira apropriada. Jesus estava sendo insultado, afrontado, humilhado publicamente, porque o banquete também era uma coisa pública, as pessoas entravam e saíam, ficavam ouvindo a conversa do banquete, que era um banquete público. Então, ao entrar, Simão fez isso com Jesus, e todas as pessoas em volta estão pensando: o que Jesus vai fazer agora? Como ele vai reagir diante de uma afronta dessa? O que ele vai dizer? E todo mundo lá na expectativa do que Jesus vai dizer. Nesse meio tempo, vem essa mulher, que aí a Bíblia diz que ela tinha um nome. Qual era o nome? Pecadora. É uma marca aqui nessa tradução, entre aspas, a pecadora. A pecadora. Ela sabe que Jesus está ali, ela entra. E ao entrar, ela fica atrás, aos pés de Jesus. E aí ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela começa a chorar e o choro dela começa a lavar os pés de Jesus. E ela seca com seu cabelo e depois derrama perfume e beija os pés de Jesus. E ela está fazendo isso. E o povo lá vendo aquele negócio, e o povo vendo que Jesus foi afrontado, e aquela mulher fazendo isso. E daí Simão está pensando: está vendo? Eu sabia que esse cara não é de nada. Eu sabia que ele não é de Deus. Eu sabia que ele não é profeta, coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Quem é essa mulher? Pecadora. Pecadora. Essa é a mulher. Então como é que ele deixa ela tocar, ficar fazendo essas coisas nele? Ele não é um homem santo. Aí Jesus percebe lá os burburinhos, a coisa toda já rolando ali no clima, aquela tensão, aquela coisa toda, e Jesus fala: Simão, deixa eu lhe contar uma história. Fala, mestre. Eu desgamado chama de mestre. Fala, mestre. Aí Jesus fala: Simão, o cara
devia para o outro, um devia 500, outro devia 50 denários. Os dois devedores, um devia 500, outro devia 50. E o credor resolveu perdoar ambos, perdoou os dois, Simão. Quem é que vai amar mais o credor? Quem que vai amar mais? Simão fala, suponho que o que devia mais. O que devia mais, vai amá-lo mais. Jesus falou, você julgou bem, Simão. Simão, eu vim aqui, você não lavou meus pés. Quando você considerava o convidado muito importante, não era nem o servo que lavava, era o próprio dono da casa que lavava os pés, para fazer uma homenagem. Você não lavou os pés, você não me beijou a minha face, você não ungiu minha cabeça com óleo. E desde que eu entrei na sua casa aqui, Simão, essa mulher lava os meus pés com suas lágrimas, enxuga os meus pés com seu cabelo, e o beijo dela não é na minha face, são os meus pés. E ela ungiu os meus pés com perfume. Simão, ela muito ama, ela muito amou, ela muito amou, porque ela muito foi perdoada. Quem não ama, é porque não foi perdoado. Não foi perdoado. Nessa história, irmãos, a gente vai perceber a diferença fundamental do Evangelho, da Palavra de Deus, da Bíblia. Nessa história, a gente vai ver a diferença fundamental entre os discípulos de Jesus. A questão que Jesus coloca é: quem ama mais? Por que uns amam mais e outros amam menos? O que Jesus está ensinando nessa história na casa de Simão? O que Jesus está mostrando para eles nessa história? O que Jesus está dizendo para Simão, o fariseu, é o seguinte: Simão, você não me ama, Simão, porque você não se enxerga. Você não sabe quem você é. Por isso que você não ama. Essa mulher, ela muito amou, porque ela muito foi perdoada. Esta mulher já devia ter ouvido falar de Jesus, ou provavelmente já viu Jesus pregar. Ela já sentiu o amor, a graça, a ternura de Deus por ela. E por causa disso ela respondeu de maneira apaixonada, de uma entrega, de uma devoção completa a Jesus. E de tal maneira que ela se coloca aos pés de Jesus e se humilha diante dele. Porque essa mulher já sabe quem ela é. Socialmente ela já carrega a marca. Ela é a pecadora. Ela é a pecadora. E ao saber quem ela é, e ao encontrar a graça de Deus, o tamanho da misericórdia, do amor de Deus por ela, inevitavelmente ela é atraída para Jesus. Ela entrega-se em devoção apaixonada. E por isso ela chora, ela beija, ela derrama o perfume nos pés, porque ela viu o tamanho da graça, porque ela viu o tamanho do seu pecado. Ao ver o tamanho do seu pecado, ela fica apaixonada pela graça manifestada em Jesus Cristo. Então essa mulher amou muito, porque ela viu o tamanho do amor de Deus por ela. Agora, Simão, o fariseu, não ama Jesus, por quê? Porque ele não se enxerga, ele não se vê. Qual é o bloqueio à graça de Deus? Qual é o bloqueio à misericórdia de Deus? A pessoa que acha que não precisa, que não se enxerga, que não se reconhece, que não se vê como ela é. Então Simão, ao ver Jesus, trata Jesus com desdém, com desprezo. Ele humilha Jesus publicamente, porque ele se considera melhor, superior.
ele está acima daquela ralé. Então, a graça para ele não tem poder, não tem efeito. Por isso ele não ama. Por isso ele não ama. Mas Jesus, ao falar disso, está dizendo: Simão, você acha que você só deve 50, Simão, mas enxergue o que está dentro do seu coração. Você é um soberbo, um orgulhoso, um presunçoso, um preconceituoso, um arrogante. Você é um desgraçado pecador, miserável, iníquo. Por isso você não ama, Simão. Porque você nunca olhou para dentro do seu coração. Por isso você não ama. Por isso que aqueles que mais amaram a Deus na história foram aqueles que tiveram a vida pública, ou conscientemente, eles se viram como eles eram, pecadores. Todo esse livro, no original, é baseado, o título do livro é O que há de tão maravilhoso na graça. É baseado no famoso hino que eu passei aqui na primeira aula, o Amazing Grace, graça maravilhosa. Quem compôs esse hino, que é um hino quase que nacional dos Estados Unidos? Um homem que pegava escravo na África, colocava no seu navio e levava para vendê-los nos Estados Unidos. E ele fazia isso sempre. Um dia, numa tempestade, ele clamou o socorro de Deus. E Deus o salvou. E daí ele ficou tocado pelo Senhor. E ainda ele ficou uns dias ainda escravo. E um dia a graça alcançou ele de tal maneira que ele se viu como ele era. Ele compôs esse hino, que a graça é maravilhosa, que ele alcançou um miserável como eu. John Newton, o nome desse homem. E fez o hino. E ele pegou uma melodia que os escravos cantavam lá nos porões. E daquela melodia ele colocou essa letra, Amazing Grace. E entrou para a história esse hino famoso. E você vai perceber quem foram os homens de Deus. Foi um assassino, Moisés. Foi um mentiroso, Abraão. Foi um adúltero e assassino e mais um monte de coisa, Davi. Se enxergaram como eles eram. E como eles se enxergaram, eles viram o amor e a misericórdia de Deus, eles ficam apaixonados por Deus. Agora, o Simão não ama Deus, não ama Jesus, porque ele não tem consciência do seu pecado. Ele não tem consciência do tamanho da graça. E aí essa é a luta que a gente tem estudado aqui, entre a graça e a religião, entre a graça e o mérito. Entre a graça e o mérito, porque a religião, ela maqueia, ela disfarça, ela faz com que o pecador se sinta santo, ela faz com que o iníquo sinta-se o perfeito, porque a religião maqueia só na aparência, só no exterior. E a graça precisa tocar lá no fundo da alma, lá dentro da existência humana. Então, é aí que a graça começa a agir na pessoa. Por quê? Se a gente é um Simão, como é que vai ser um discípulo de Simão? Vai ser um sujeito prepotente, arrogante. Vai ser uma pessoa, como Jesus falou, que ao orar, ele ora de si para si mesmo e diz: obrigado, Senhor, que eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, impuros, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E Jesus fala: não foi esse que saiu justificado, porque ele nem está precisando da justiça de Cristo. Ele está tão cheio de si, ele está tão cheio de si que ele não tem abertura para a graça. Agora, o outro que está lá, que nem tem coragem de levantar a cabeça, está lá tão arrebentado e diz assim: Senhor, sê propício a mim, pecador. E Jesus fala: esse voltou para casa justificado. O outro não, porque o outro está cheio de si. E aí eu pergunto para vocês, como é no Evangelho as pessoas com quem mais Jesus gosta de andar?
Qual é a melhor companhia de Jesus? Com quem Jesus gosta de estar próximo? São dos religiosos, fariseus, saduceus? Quem é a melhor companhia para Jesus? São os pecadores. São os pecadores. Por que Jesus gosta de andar com os pecadores? E aí, essa é a palavra aqui, ó. Honestidade. O pecador, ele já sabe que é pecador. Ele já sabe quem ele é. O que Jesus detesta é o fingimento. A palavra que Jesus mais combateu foi chamada hipocrisia. Que é quando você pega um persona, né, dando a palavra, o personagem, e você quer viver o personagem. E você finge. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que Deus detesta a hipocrisia. Ananias e Safira, os embriões da hipocrisia na igreja, Deus tratou de forma severa, que morreram ali, no ato. Porque eles estavam querendo ser quem eles não eram, eles queriam fingir quem eles não eram. E Jesus gosta, e Deus quer, honestidade. Aqueles que são honestos. E aí, gente, perceba, se a gente fazer uma análise dos mandamentos com a nossa vida, perceba, do ponto de vista da ação, do fazer, o religioso, ele olha para si mesmo e diz assim, olha, eu nunca roubei nada de ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiquei bêbado, eu nunca adulterei, eu nunca me prostrei diante de uma imagem, eu vou na igreja. Então, o religioso, ele não ama muito a Deus. Essa que é a verdade. Porque ele acha que ele não precisa, ele não ama muito a graça. As aulas que eu dei aqui no início chocaram muita gente, eu sei disso. Do escândalo da graça, do escândalo do amor de Deus, e é isso mesmo. Que a mensagem da graça é escandalosa, ainda mais para pessoas que passaram a vida toda dentro da igreja. Que nunca fizeram nada escandaloso. Agora, o que a graça mostra para a gente é o seguinte, olha, ao olhar para uma mulher que não seja a sua, você já adulterou. Ao chamar seu irmão de tolo, você já cometeu um pecado de lançá-lo no inferno. Ao não amar, ao não servir o outro, você já está roubando o dom e o talento que eu dei para você. E o mais importante, ao não depender totalmente de Deus, da graça, você está cheio de si mesmo, então o seu ídolo é você. Então você é um idólatra, porque você não adora a Deus, você adora a si mesmo, e a sua religião, e a sua pretensa virtude, e a sua pretensa justiça, que você diz, olha Senhor, as minhas mãos estão cheias de boas obras, mas a graça só vem àqueles que têm as mãos vazias. Você tem coragem de dizer assim, ó, os meus 30 anos de frequência na igreja e o travesti da esquina significa a mesma coisa? Não. Porque é tudo graça. Não entra mérito, nem salário, é tudo graça. É tudo graça. Deus fala para você, se você frequentou a igreja há 30 anos, o único beneficiado foi você. O que você fez demais? Você só foi abençoado. Senhor, eu tive uma única mulher, o outro safado ali teve 30. Deus falou, feliz é você que só teve uma. Coitado do outro que teve 30. Que virtude que há nisso? É você que foi abençoado, é você que foi feliz, é você que foi recompensado, é você que ganhou. Você não tem diferença nisso, não é virtude, isso não é mérito, o mérito não entra na salvação. Deus não dá salário, Deus é graça. É favor imerecido. Favor imerecido. Aquele que me serve, o grande prazer dele é que ele me serve.
É que Ele me conhece. O grande prazer de quem serve a Deus é o próprio Deus. A grande felicidade é o próprio Deus, não é o outro. É o próprio Deus que dá gratuitamente no amado. Então, o caminho da graça, o caminho do cristão cheio de graça é honestidade. Como é um cristão cheio de graça, ele é honesto. E o que significa ser honesto? Ele não se julga melhor que o outro. Ele não fica se comparando com o outro. Ele não fica condenando, porque ele sabe quem ele é. E quando a gente conhece quem nós somos, eu estava pensando, eu nunca roubei nada de ninguém. Mas um tempo atrás eu fui no supermercado, estava morrendo de fome, peguei as uvas, coloquei no saquinho assim, pesei e comecei a chupar as uvas, morrendo de fome. Aí depois foi acabando as uvas, eu falei, não vou levar essa uva não, deixei lá. O que eu fiz? Aos olhos de Deus? Roubei. Deus fala, quem rouba no pouco, rouba no muito. Eu sou um ladrão. Eu sou um assassino. Quantas vezes eu já fiquei com raiva? Se você ficar com raiva de alguém, um assassino. Eu sou um adúltero. Eu sou um mentiroso. Eu sou um hipócrita. Eu sou prepotente. Eu sou vaidoso. É isso que eu sou. Eu sou um desgraçado, como diz Paulo. Porque fiel é a palavra e digna de aceitação que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Só ama muito a Deus quem acredita nesse negócio. Sinceramente. Por isso que Paulo trabalhou mais do que todos os outros. Porque Paulo perseguiu a igreja. Falou, eu não podia nem ser apóstolo, mas a graça me alcançou. Porque tem uns crentes que amam mais, outros amam menos. Uns se dedicam mais, outros se dedicam menos. Uns servem mais, outros servem menos. Depende de como você se enxerga. Se você acha que você está trabalhando para Deus, você está fazendo uma grande coisa para Deus, você não vai fazer nada. Eu estou servindo a Deus, ninguém me reconhece, ninguém me elogia, só recebo crítica. Não. Se você recebeu a graça, você sempre está no lucro. Você sempre está no lucro. Se você recebeu a graça, servir a Deus 200 anos da sua vida, limpando o chão da igreja, no fim das contas, isso é um privilégio para você e para mim, porque Deus deu a você o privilégio de servi-lo. Deus deu para nós o privilégio. Se você é um cara que vai dar lá o dízimo, a oferta e fica, deixa eu tirar esse R$1 aqui, não pode, deixa eu colocar tudo certinho, e fica naquela... Deus fala, meu filho, eu estou te dando a graça de contribuir para o meu reino, e você fica com uma miserável dessa, desgraçado. Você tem que levantar a mão para o céu e dizer, Deus me dá o privilégio de contribuir com o teu reino na terra. Isso é graça. Deus me deu o privilégio de orar e Ele me ouvir. Deus me deu o privilégio de ter a Bíblia. Isso tudo é privilégio. Então, observem os apóstolos. Eles apanhavam por Cristo e eles saíam de lá dizendo o quê? Está vendo, Senhor? Olha a minha virtude. Olha, Senhor, como eu tenho medo, eu sofri. Eles falam, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu esse privilégio de sofrer por causa do teu nome. A gente que não sofre por causa do... A gente não recebeu esse privilégio, que ninguém quer. Morrer por causa de Cristo é um privilégio que ninguém quer. É melhor morrer por causa de Cristo que morrer por causa de pecado, de outras coisas. É uma morte gloriosa. Então é um privilégio, diz a Bíblia. Então quem mais amou a Deus na história? Foi aquele que mais se enxergou. Que mais se enxergou. E aí o Lutero falava, por isso que Lutero foi um grande reformador, que ele se enxergava como um pecador. Aí ele falava assim, então peque, mas peque para valer, porque reconheça que você é um pecador. E receba a graça. E daí o Filipenses usa aquela figura, como se nós estivéssemos amarrados numa corda por Deus. A gente peca, a gente corta a corda. Aí Deus vai lá e amarra a corda, e quanto mais a gente peca, mais a gente vai subindo para perto de Deus. O pecado vai nos aproximando de Deus. Por isso eu dei aquela aula sobre santificação. Santificação não é escada virtuosa, que você vai subindo para Deus. É uma escada para baixo, que você vai descendo.
Quanto mais você peca, mais você reconhece o seu pecado e mais maravilhado você fica com o perdão. E aí você ama mais a Deus. Porque a santidade não é uma questão apenas de fazer. A santidade é uma questão de amar. Pedro, você me ama ou não ama? Aí a honestidade leva a segunda marca do cristão cheio de graça. É a dependência. É a dependência. Antes do pecado, Pedro dizia: Senhor, eu vou morrer por ti. Ninguém vai fazer mal, que olha, eu não vou deixar. Fala, Pedro, fecha a tua boca que você não sabe nem quem você é, Pedro. Baixa a bola. Não, Senhor, que é isso? Pedro, você vai me trair 3 vezes. Traiu 3 vezes. Aí depois, quando Jesus vai restaurar Pedro, fala, Pedro, você me ama? Pedro abaixa a cabeça assim, não é, Senhor, você sabe todas as coisas. Jesus pergunta 3 vezes, você sabe todas as coisas, né? Você sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro baixou a bola. Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe que eu sou um traidor, que eu sou um covarde, que eu sou um frouxo. Essa que é a verdade. Agora ele se enxerga, você é um frouxo, Pedro. Jesus não fala essas coisas, mas ele quer que a gente se enxergue. Você é um frouxo, rapaz. Você não teve coragem de negociar seu amigo. Aí agora ele baixou a bola. Aí agora ele fala assim, o Senhor sabe. E aí a expressão de Jesus é o agapau, né? Você me ama com esse amor? Não, Senhor. É o filos, eu te amo como amigo. Porque eu não posso bancar esse amor de Deus. O tolo, presunçoso, o religioso é quem enche a boca e diz, eu amo a Deus, eu vivo para Deus, minha vida inteira a Deus. Às vezes a gente fala umas coisas, a gente canta umas coisas aqui que é pura mentira. Só fala quem não se enxerga. Só fala quem não se enxerga. Se a gente amasse a Deus de fato e de verdade, a nossa vida seria tão diferente. A nossa existência, os nossos atos, os nossos gestos. Mas Pedro aprende a dependência. Quando Paulo teve a revelação, subiu ao céu, ouviu coisas inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir, Paulo veio todo cheio. E aí ele diz, por isso Deus permitiu que o mensageiro de Satanás me viesse esbofetear, pelo que eu clamei 3 vezes para o Senhor me livrar. O Senhor falou, não, Paulo. Porque a minha graça te sustenta, a minha graça te basta. Paulo diz, por isso eu me alegrarei na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco é que a graça me supre. Então, aquela enfermidade ou limitação que Paulo teve, provavelmente seja uma doença, causou nele essa dependência da graça. A minha graça te basta. Porque quando até a revelação ensoberbece, até o poder espiritual traz orgulho. Por isso, as limitações, as enfermidades, as fissuras, os pecados são os meios da gente se abrir para a graça. Da gente furar o bloqueio nosso e se abrir para a graça. E deixar a graça de Deus entrar dentro de nós. Então a doença de Paulo provavelmente fosse nos olhos, que para os fariseus era uma maldição. Você é amaldiçoado, você não enxerga bem. Para Paulo era o meio dele ficar dependente de Deus. Tanto mais eu me alegrarei e me gloriarei na minha fraqueza, porque quando sou fraco é que sou forte. Porque a graça de Deus vem quando eu estou assim. Quando eu não tenho onde me escorar, onde colocar as minhas forças, a minha força é a graça de Deus. Então, um cristão cheio de graça é uma pessoa honesta e dependente de Deus. E aí o Philip Yancey usa um grupo que ele conheceu, que funcionava no subsolo da igreja dele. O grupo do AA, dos Alcoólicos Anônimos. E ele disse que ali ele viu o que deveria ser a igreja. No grupo funcionava no subsolo da igreja, que a igreja cedia. Chegava lá os alcoólatras, eles nunca viram aquilo. Tinha gente, uma celebridade da televisão, um outro que era um quase mendigo, e todos sentados juntos, em uma roda, todos nivelados, iguais, todos
abrindo o coração, todos na honestidade radical. Ninguém poderia se apresentar e dizer: eu sou fulano de tal, ex-alcoólatra, ou esse é o meu trabalho. Ninguém. Todo mundo, meu nome é tal, sou alcoólatra. Há 10 dias sem beber, há 1 mês sem beber, mas sou um alcoólatra. Então ele disse que lá estava todo mundo nivelado. E todos abriam o coração com sinceridade e contavam o que eles faziam. O Filipenses, ele disse que convidou alguns do subsolo para subir para a igreja. Ele falava: venha no culto da igreja. E eles falavam assim: não, a minha vida está tão bagunçada, eu sou tão impuro. Quem sou eu para frequentar a igreja com esses cristãos aí tão perfeitos? Com a vida tão ajustada, a minha vida é tão desarrumada, quem sou eu? Então ele diz que percebeu aqui um sinal de como seria a igreja, como deveria ser. Um lugar onde todos são iguais, todos são honestos, todos são dependentes do poder de Deus, e todos se abrem, e todos se veem como eles são, fracos, pecadores. E ele diz ali, ele percebeu como a igreja deveria funcionar, como a igreja deveria ser dessa maneira. Um lugar de gente dependente de Deus e um do outro. E aí a questão dele aí é a igreja. O que deveria ser a igreja? Ele usa a figura: a igreja deveria ser uma comunidade que flui a graça de Deus, onde todos entram e recebem esse amor, esse favor incondicional, essa graça incondicional. Deveria funcionar dessa maneira, fluir a graça do Senhor. Irmãos, isso aqui é para a gente pensar como a gente vive a nossa vida cristã, como a gente partilha. Eu conheço um pastor que era pastor há muitos anos. Uma vez ele foi num grupo, uma igreja que se reunia em grupos, e que a igreja tomou a decisão de que eles teriam uma comunhão verdadeira em Cristo. E por isso eles se reuniam nas casas. E nas casas eles tinham os cultos na igreja e nas casas. E nas casas eles abririam o coração. E esse pastor amigo meu foi numa reunião dessa. Ele disse que quando ele entrou naquela reunião ali, ele falou assim: meu Deus, que eu nunca vi isso na igreja. Porque chegou lá, o cara chegou e falou assim: eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou sendo tentado sexualmente. O outro falou: orem por mim. A outra falou: orem por mim. Cada um foi falando suas fraquezas. E ele falou assim: meu Deus, que sinceridade. que sinceridade um negócio desse nesse grupo aqui. Ele falou: e eu, o que eu vou falar? Porque ele estava acostumado a ir no grupo e dizer assim: olha, irmãos, olhem por mim, que eu estou com um problema. Sim, mas é um problema espiritual, ore pela minha vida. E todo mundo orava. Mas na hora que ele viu os caras dando nome aos bois, nome aos pecados, e falou: eu estou enfrentando essa luta, essa fraqueza, eu estou me sentindo desanimado, deprimido, eu estou à beira de um adultério. E colocar assim no grupo, onde havia uma sinceridade radical, ele falou: rapaz, caiu o queixo. Ele falou: eu não sabia o que fazer ali. Então, percebam como às vezes a religião, o frequentar, é uma capa, é uma máscara que nos afasta uns dos outros e de Deus. Como às vezes o frequentar e participar da igreja nos torna umas pessoas que usam a personagem, mas que não abre o coração, que não é sincero e não é honesto com Deus, e não é dependente da graça de Deus. O que Deus quer é que a igreja seja essa comunidade da graça, que a gente não se veja como superiores, mas nós somos mendigos que encontraram o pão, a graça. E agora a gente diz para todo mundo: nesse lugar aqui tem o amor de Deus, Deus ama você. Você vai ser bem-vindo, vai ser acolhido, vai ser bem recebido, porque nós vamos perdoar porque Deus nos perdoou, nós vamos amar porque Deus nos amou, nós vamos ter misericórdia porque Deus teve misericórdia. Se Deus fez isso comigo, eu vou fazer com os outros. Se Deus salvou um miserável como eu, Ele pode salvar qualquer um. Não há caso perdido para a graça, não há ninguém excluído da graça.
todos podem incluir. E aí, a Bíblia olhe para a Bíblia. Olha os ascendentes de Jesus. Tem uma prostituta. Tem gente que era indecente. Olhe para os homens de Deus. Olha o que Davi fez. A gente fala, Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque você não era Urias. Se você fosse Urias, quem era Davi para você? Tomou minha mulher e mandou me matar, o desgraçado. Então a gente acha bonito assim. Você acha que Moisés foi um grande homem, porque você não é o soldado que ele matou. Ou porque você não é parente de Estevão, que ele incentivou a morte e prendeu aqueles cristãos. Por isso que quando Paulo chegou na igreja, todo mundo fugiu. Então às vezes a gente embeleza a coisa, mas a Bíblia mostra lá pecadores. Abraão, mentiroso, frouxo, um cara que não honra as calças que veste, que dá a mulher dele para o outro transar com a mulher dele. Isso é um sem vergonha. A gente não enxerga o que a Bíblia fala dos grandes heróis. Os heróis da Bíblia não eram herói coisa nenhuma. Essa que é a verdade. Os grandes heróis da fé, heróis coisa nenhuma, é tudo pecador. Só tem um herói na Bíblia, Deus. Só tem um na Bíblia, Deus. Pedro, Jesus restaurou e ele ainda continuou depois do Pentecostes, ele come com os pagãos. Quando vem o povo de Tiago, ele faz uma média, não vou comer com vocês. Aí Paulo fala, Pedro, o que é isso, Pedro? E Paulo, que foi o que perseguiu a igreja, que às vezes era intolerante, mesmo depois de crente, que não deixou o coitado do Marcos, não usou misericórdia, e depois no fim da vida ele reconhece que Marcos era útil para ele. Então o que é isso? A gente embeleza o negócio, mas é gente como a gente, de carne e osso, fraca. Mas quando esse povo viu quem ele era, por que Davi não teve uma vida moral mais elevada do que a de Saul? Inclusive Saul praticou algumas coisas muito melhores do que Davi. Mas Saul era um hipócrita. Saul fazia as coisas para aparência. Davi era rasgado. Davi sabia quem ele era. Quem ele era, e por causa disso ele amava tanto a Deus. Por isso que Deus falou, ele foi um homem segundo o meu coração. Porque ele se enxergou. Ele se enxergou. Por que às vezes a gente vê aí um cara, um louco por causa de Cristo? Porque o cara se enxergou, ele falou, quem eu sou? E Deus me amou. Aí as pessoas não têm justiça própria. Aí essa pessoa perdoa todo mundo. Quem não perdoa é porque é cheio de si. Quem não perdoa os outros é porque é cheio de si, acha que é melhor do que o outro. Quem não perdoa tem cheio de orgulho, de presunção. E a graça, para receber a graça, o cara tem que morrer. A graça mata a nossa presunção, a graça nos nivela. A graça diz assim, companheiro, é tudo por graça, é tudo por misericórdia. Você e aquela pessoa lá que vende o seu corpo, tudo pecador. Eu e aquele político lá que eu tenho raiva, é todo o mesmo coração. A única coisa boa é a graça de Deus em nós. Isso gera essa dependência no nosso coração. A igreja é uma comunidade, deve ser, né? Uma igreja deve ser uma comunidade sedenta da graça. E aí, essa igreja trata os outros como Jesus tratava. Mulher samaritana. Um Simão fariseu chega para a mulher, que já estava no cesto do marido, e diz assim, mulher, você é muito sem vergonha. Olha o tanto de homem que você já teve. Jesus olha para a mulher e fala assim, eu vejo que você tem muita sede. Você está buscando o amor. Você tem buscado e não tem encontrado. Você está apenas buscando. A gente olhar para os outros e não emitir juízos, mas apenas misericórdia. Eu sei que fulano está em busca, ele está procurando. Ele está em busca daquilo ali.
Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que a gente possa tratá-las para que elas recebam na igreja essa graça que me alcança e alcançou você. É isso que Deus quer de nós, essa honestidade e essa dependência completa dele e da sua misericórdia. Isso daí faz com que a gente veja o mundo com os olhos da graça. Olhe para as pessoas com esse olhar. Olha para as coisas, para a vida, para os outros e vê esse olhar de misericórdia e de graça. Vê o irmão que fracassou, vê o outro que pecou, com graça, com misericórdia. Ah, o fulano fez isso. Que Deus tenha misericórdia. Não desprezar, não ter preconceito, não ter barreiras, não ter julgamentos. Como é que a gente pode julgar o servo alheio se a gente é servo também? Como é que eu posso falar do outro se eu também fui encontrado pela graça? É assim que funciona, é assim que deveria ser. No começo desse livro, ele contou a história da mulher prostituta lá, velha, doente, que estava dando a filhinha para que homens pervertidos abusassem por causa de dinheiro. E aí alguém falou para essa mulher, falou assim, por que você não procura uma igreja? Aí a mulher falou, eu já me sinto tão terrível, sozinha, por que eu vou na igreja para me sentir pior? Para me sentir pior? A mulher é terrível mesmo. Mas na igreja ela poderia pensar lá, eu posso encontrar misericórdia e perdão para a minha vida. A pecadora que eu li, Lucas 7, ela foi atrás de Jesus. Ela foi atrás. Jesus atraía. Jesus não repelia, Jesus atraía. A força da graça atrai. A condenação expulsa, mas a força da graça atrai. E Jesus fala, ela muito amou porque ela muito foi perdoada. A graça atrai, Jesus atraía. E a gente? E a igreja tem atraído? Tem sido a comunidade que flui graça, de gente sedenta da graça, de misericórdia, de perdão, de aceitação, de acolhimento, de se sentir amada e acolhida. E Jesus, ele oferece a graça assim, ó. Mas e se abusarem da graça? Nós já estudamos. Mas e se anularem a graça? Mas ele oferece. Ele sempre dá primeiro e depois vem a resposta. E a resposta que ele quer de nós é essa aqui. Honestidade e dependência. Seja honesto, seja sincero com você mesmo e com Deus. Não fique enchendo de si. Não construa você mesmo o seu ídolo. Quem você é? Por que eu vou ser salvo? Por que eu vou para o céu? Aí você responde lá, porque eu sou uma boa pessoa? Porque eu vou na igreja? Por que eu devo morar numa mansão e o meu vizinho vai morar numa choupana, numa favela lá no céu, né? Na Nova Jerusalém? Não é essa a ideia. A ideia, quando o cara é assim, você lê Romanos 9, Paulo fala assim, eu queria ser amaldiçoado, excluído de Cristo por causa dos meus irmãos judeus. Olha o amor. Olha o tamanho do amor que esse homem se transformou. Os judeus perseguem Paulo. E ele fala assim, se o meu coração eu preferia ser excluído para que eles entrassem. Isso é a graça. Igual quando você vê um cristão que ele tem prazer de mandar o outro para o inferno. Igual eu conversei com um pastor esses dias. A conversa, estava viajando no carro com ele. Primeiro ele falando um monte de coisa indecente das mulheres da igreja. Aí depois eu levei o assunto para um assunto teológico. Aí comecei a falar da graça e da salvação. Aí ele começou a falar assim, não, esse tipo de pessoa, esse tipo, bem o fariseu, esse tipo de pessoa aí tem que ficar lá no inferno. E se eu for para o céu e Deus salvar esse tipo de pessoa, eu vou questionar Deus por causa disso. Como pode um sujeito não se enxergar? Ele estava adulterando ali agora há pouco. E agora há pouco ele tem a pretensão de questionar Deus por salvar esse tipo de gente. Foi para rapaz, o maior milagre no céu é que se você que é esse tipo de gente, entrar lá. Porque um coração soberbo igual o seu, achar que pode questionar Deus.
Ou o sujeito chegar lá no céu e encontrar gente, mas, Senhor, o Senhor salvou esse tipo de pessoa? O Senhor salvou esse ladrão que roubou minha casa? O Senhor salvou até esse católico aqui? O Senhor salvou esse, está aqui. Aí o cara vai ficar com raiva porque Deus teve misericórdia do outro. Paulo diz, eu queria que todos do meu povo fossem salvos. Eu queria. Não tem prazer nenhum na condenação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa e se converta. Deus é o Deus que tem prazer no perdão e na misericórdia. Que tem prazer. Nunca fale esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa é você. Naquilo que Isaías diz assim, porque os melhores atos nossos, humanos, fora de Cristo, são como trapos de imundície. Eu descobri isso aqui no livro. Trapo de imundície é aquela roupa íntima bem suja, sabe? Aquelas roupas íntimas assim, né? Aquelas roupa masculina íntima do homem, já pensou? Aquelas roupas íntimas lá, você pega, você tem vergonha de lavar, né? Os caras falam de freada de bicicleta. Aí o cara diz assim, Deus fala assim, o melhor, meu amigo, que você faz para mim é isso aí. Porque nada que você faz, o meu padrão é alto demais, é elevado demais, é santo demais. O único é a graça. Ou você se enxerga como um sujeito como você é, ou você está fora da graça. Você está fora da salvação. E você só cresce, a igreja só cresce, quando é essa comunidade assim, que ama a Deus. Que ama a Deus, porque Deus é tudo, que é apaixonado, que se lança como a pecadora fez. Lançou aos pés de Jesus, beijava, chorava, enxugava com os cabelos e derramava o perfume. Quando a gente recebe a graça, a nossa reação é essa, é se entregar aos pés de Jesus. Essa é a comunidade, essa é a igreja da maravilhosa graça. Esse é um cristão cheio de graça. Amém? Então agora eu vou liberar, né?